Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui com mais uma aula de história, né? E nós vamos dar sequência no conteúdo da webconferência, né? Após as atividades da página 39, né? Nós temos lá para discutir agora algumas batalhas, né? Foi em 1942 a Batalha de Stalingrado, a Batalha de Kursk na Rússia, que acabou impondo uma derrota aos alemães, tá? Então, a partir desse momento que os alemães começam a perder a guerra, tá? E como a gente já havia discutido, né, devido àquela tática de guerra de terra arrasada, porque os alemães foram infiltrando no território russo e chegaram em um determinado momento que ficava muito longe para abastecer essas tropas de suprimento, e o inverno começou. Como o inverno era muito rigoroso, né, fazia até menos 40 graus, não dava para levar roupa, alimentos, armamentos para essas tropas que já estavam muito longe de Berlim, já estavam bem no centro da Rússia, né, nas portas da capital russa. Então, de certa forma, quando eles chegavam nas cidades, não encontravam água, as águas eram contaminadas, as colheitas eram destruídas, as habitações, então eles ficavam sem suprimentos e não resistiram ao inverno, o que deu uma chance ao exército russo e acabou vencendo a guerra. Nós temos um pequeno fragmento de texto aí na página 39 e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Só que o mais terrível ainda estava por vir. O mais terrível foi Stalingrado. Que campo de guerra era aquele? Era uma cidade, ruas, casas, porões. Tente carregar um ferido para fora. Meu corpo era um grande hematoma. Até minhas calças estavam todas ensanguentadas, completamente. Tudo queimava. No rio Volga, por exemplo, até a água queimava. Nem no inverno o rio congelava. Ele pegava fogo. Tudo queimava. E Stalingrado não tinha uma só grama de terra que não estivesse encharcado de sangue humano, russo e alemão, e de gasolina e de óleo lubrificante. Ali todos entendemos que não tinha para onde recuar. Não podíamos recuar. Ou morríamos todos, o país, ou o povo russo, ou venceríamos. Então, uma batalha que já não tinha mais como recuar. E aí essa batalha durou vários dias, né? Teve uma perca muito grande de pessoas, mas em 1943, na Batalha de Kursk, né? Mais ao norte, os alemães conseguiram derrotar, assim como em Stalingrado, os russos conseguiram derrotar os alemães. E aí começa, né, as fases da guerra. Porque com a batalha de Stalingrado e de Kursk, foram as primeiras derrotas impostas ao exército alemão. E aí a Rússia vem em direção a Berlim. Na medida que eles derrotam os alemães, eles vêm avançando e reconquistando os territórios conquistados pela Rússia, tá? Então, a segunda frente já foi a frente que se iniciou com os Estados Unidos, né? Porque daí já tinha havido bombardeio em Pearl Harbor, na ilha de Pearl Harbor, né? Na base militar, na ilha de Midway, lá perto do Havaí, em que os japoneses haviam atacado e matado mais de 1.000 soldados dos Estados Unidos, e os Estados Unidos oficialmente entrou na guerra, tá? Então, os Estados Unidos entram pela segunda frente. A primeira frente vem da Rússia, conquistando a Romênia, Polônia, né, até chegar no território alemão. A segunda frente, que é o chamado dia D, né, é o dia em que as tropas se mobilizam para atacar maciçamente a Alemanha, né, eles vêm em direção ao norte da África. Conquista, vem varrendo os alemães do norte da África, passam para a Itália. Lá na Itália, eles acabam se juntando a um grupo contrário ao autoritarismo do Mussolini, tá? E que é os partigiani, e eles acabam derrotando Mussolini, tá? Então, acaba o totalitarismo na Itália. Até porque
Estados Unidos é um país democrático e republicano. E está combatendo países que são o quê? Países que são totalitários. Foi o que aconteceu com a FEB, Força Expedicionária Brasileira, quando foi lutar na Segunda Guerra Mundial. E uma das vitórias, depois da França e dos Estados Unidos varrer os alemães do norte da África, eles pularam para a região da Sicília, né, a ilha da Sicília, chegaram até a Península Itálica, conquistaram regiões importantes na Península Itálica e tiveram acesso à Alemanha. Tá? Então, foi esse o trajeto ali da segunda fase da guerra, tá? Da segunda frente de combate aos alemães, até chegar na capital Berlim. Tá? Outra fase foi... como eu estava comentando, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, atuou nessa região da Itália aí, ajudando a abrir o caminho para se chegar até a capital e fazer o ataque final, que foi o ataque que pôs fim à atuação alemã na Segunda Guerra Mundial, até quando houve a necessidade de assinar o Tratado de Paz novamente. Tá? Então, ainda nessa segunda fase, é aquilo que a gente viu no capítulo anterior sobre o Brasil. Por que o Getúlio Vargas caiu do poder em 1945? Porque Getúlio Vargas tinha um governo autoritário no Brasil, mas ao mesmo tempo foi lutar a favor de países democráticos como os Estados Unidos contra o autoritarismo. Como um governo autoritário, todo mundo esperava que ele fosse lutar a favor da Alemanha, da Itália e do Japão, e não a favor dos Estados Unidos, que era um país republicano. Foi aí que as elites contrárias ao governo do Getúlio Vargas no Brasil exigiram a saída dele do poder, porque aqui ele era autoritário, mas lá fora ele ia lutar a favor da democracia, que é o direito de participação do povo. E a gente viu aí que as tropas francesas e estadunidenses, quando saíram do norte da África, acabaram entrando na Itália e derrubaram Mussolini do poder, tirando o autoritarismo e implantando uma república, que depois vai ser a República de Weimar. Mas isso vai ser assunto para próximas aulas, tá ok? A terceira frente, né, foi a do dia D, que foi a tropa, né, francesa inglesa que invadiu através da Normandia, lá no norte da África, da França, e chegou até até a Alemanha. Então, nós tivemos a primeira frente, que veio da Rússia, a segunda frente, que veio do norte da África, Itália e Alemanha, e a terceira frente, que veio a Inglaterra, desembarcando as tropas na Normandia, e chegaram até o território alemão, fazendo um ataque em 3 frentes. E o exército alemão não resistiu, estando dividido para lutar em 3 frentes diferentes. Tem até um filme que mostra esse desembarque das tropas dos Estados Unidos na Normandia, que é o Resgate do Soldado Ryan. Tá? Esse filme mostra esse avanço das tropas estadunidenses e francesas em direção ao Estado alemão. Tá ok? Agora, aí, nas outras versões, nós temos uma discussão sobre a questão da mulher. Geralmente a gente pensa que mulher em guerra ou vai participar de ações médicas, ou vai dar apoio psicológico, ou vai fazer show para divertir os soldados, como até Hollywood mostrou isso, né? Atrizes famosas de Hollywood iam para os campos de batalha para tentar divertir um pouco os soldados com festas, com apresentações, né? Cantando, e era algum tipo de distração, né? Em meio àquela tensão e nervosismo que era uma guerra. Mas as mulheres também lutavam, né? E nesses 2 textos aí, vocês percebem que elas lutavam. Teve mulheres que ficaram, igual ela fala, que foi com 20 anos para a guerra e voltou com 24. Que nisso ela tinha medo, mas quando ouvia o comando, né, o comandante gritar para avançar, saía correndo com toda a tropa e ali não pensava nem em medo, né? Mas tinha gemidos, tinha pessoas com ossos quebrados, pessoas alvejadas por tiro, por bombas, com pedaços do corpo sendo arrancados, né? Então era um cenário de terror, ou seja, era uma guerra, né? Tá? E elas falam que a guerra os méritos da guerra foi tomado pelos homens, que era uma guerra de homens, porque elas não se sentiam à vontade para usar as medalhas que elas ganhavam nas batalhas.
não se pronunciava muito sobre elas, e elas foram e atuaram no campo de batalha igual atuaram os homens. Claro, com menos intensidade, porque a imagem que a gente tem da guerra é que os homens vão para a guerra e as mulheres ficam fazendo os serviços que possivelmente eles não podem mais fazer porque não estão ali. E teve a participação feminina na guerra, sim. Sobre a questão da rendição alemã, né, após esses ataques maciços, né, eles conseguiram se aproximar da capital Berlim, começaram a bombardear Berlim, e o Hitler e a sua esposa, né, a Eva Braun, estavam no bunker. E tem até um filme que mostra isso, a queda, né? Mostra toda essa trajetória de dentro do bunker, as informações que chegavam, como que o Hitler comandava a guerra lá dentro, como ele percebeu que já não tinha mais condições de vencer essa guerra, porque a primeira frente, a segunda e a terceira já estavam batendo nas portas de Berlim, já estavam bombardeando Berlim, até que eles chegaram próximo do bunker, e ele acabou dando um tiro na cabeça e envenenando a sua esposa. E pediu para que seu corpo fosse queimado, porque ele não queria que acontecesse com ele, né, que seu corpo fosse execrado em praça pública, da mesma forma que foi feito com Mussolini, que penduraram o corpo dele, da amante dele, em praça pública. Então pediram para queimar. E aí ele passou o comando para o Donetsk, que era um comandante, um general, e no dia 8 de maio de 1945 ele assinou, né? Ele assinou o Tratado de Paz, retirando a Alemanha da guerra e reconhecendo que a Alemanha tinha perdido. Diferente do Tratado de Versalhes, né, que impôs duras penas à Alemanha e que acabou sendo o estopim da Segunda Guerra Mundial. Dessa vez o tratado foi mais harmonioso, né? Foi um tratado de paz mesmo, encerrando a guerra e o conflito sem duras penas à Alemanha, tá? A rendição japonesa, pessoal, já demorou mais, ela já aconteceu no dia 19, né? E nós temos dois textos aí, em outras versões, né, que vai discutir essa rendição do Japão, porque o Japão só se rendeu após as bombas atômicas, porque o Japão ainda continuaria com a guerra. E alguns especialistas diziam que se fosse invadir o território japonês para acabar com a guerra, porque já que o Japão fica lá na Ásia, do outro lado, né, bastante longe da região de conflito central que era a Europa e a Rússia, demorariam pelo menos 3 anos e perderiam muitas vidas de soldados dos Estados Unidos, que atacavam, né, os Estados Unidos a partir da base de Pearl Harbor, ali no Havaí. Então, automaticamente, eles resolveram, como o projeto Manhattan já estava bastante evoluído, que era o projeto da construção das bombas atômicas e da evolução da bomba de hidrogênio, da bomba H, foi construído bombas, 2 bombas, né? E essas bombas primeiro foram lançadas sobre Hiroshima e 3 dias depois, né, sobre Nagasaki, matando mais de 1 milhão de pessoas, né? Tem até um depoimento aí do comandante, de um comandante da tripulação do Enola Gay, que foi o avião que lançou a bomba. Ele lançou a bomba sobre a cidade de Nagasaki e fez uma curva de 90 graus para poder fugir da bomba. E essa foto que está aí na página 41 é numa distância de 10 quilômetros, que você vê o chamado cogumelo, né? Que é aquela nuvem negra que se forma com a explosão. Né? Porque primeiro, quando a bomba explode, ela faz um processo de um processo de expulsão, né? Porque explodiu, joga tudo para longe, vaporizou tudo. Né? Inclusive tem depoimentos de que a uma certa distância as pessoas foram vaporizadas por causa do raio-x da bomba, que aquela onda penetrou sobre os corpos das pessoas e vaporizou o corpo da pessoa. Só ficou gravado nos muros e nos restos das construções que sobraram a figura da pessoa como se fosse feito um raio-x, né? Ficou gravada a imagem da pessoa, mas o corpo da pessoa vaporizou, né? Então, depois de alguns minutos, como se criou um vácuo no local da explosão,
né? Essa expulsão vai até 5 quilômetros, arrasando tudo. Quando ela chega lá no final, o oxigênio que faltou no local da explosão cria um vácuo e tudo volta em direção ao centro novamente. O mesmo vento que se foi voltou em direção ao centro. Quando ele se toca no centro, né, todos os vapores, poeira, toda a umidade vaporizada dos corpos, dos rios, das construções e tudo, ela se choca e sobe, né, formando o chamado cogumelo, né? Tem até uma música que fala sobre esse tema, né? E a imagem aí foi tirada a 10 quilômetros porque o avião já tinha feito o retorno para não ser atingido pela explosão, ok? Então, alguns especialistas falam que foi importante porque invadir o Japão demoraria 3 anos, consumiria muitas vidas do exército estadunidense. E assim também consumiria muita vida do exército japonês. Mesmo que atacando o Japão da região da Manchúria da China, ou da ilha de Pearl Harbor, né? Diante dessa situação, eles acham que a bomba foi uma solução viável, apesar de que, mesmo matando milhares de pessoas, e depois de 10 anos ainda após a explosão das duas bombas, matavam as pessoas de câncer, né? Porque o efeito da radiação continua o processo de matança, né? E, querendo ou não, muito se discute sobre essa questão da bomba, se ela deveria ser soltada ou não, mas todos concordam com uma coisa. Acabou com a guerra de forma rápida e, mesmo matando muitos dos exércitos japoneses, mas acabou salvando a vida do exército americano, dos Estados Unidos, que no caso, né, estava lutando contra o Japão. Tá ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, nós temos as atividades, é só responder essas atividades e até a próxima aula.